Em meio a grandes escândalos, o Brasil desenhou um mapa político que vai servir de referência para 2010. O ano em que será escolhido o sucessor do presidente Lula. Eu não necessito o Brasil emprestar dinheiro para ele. Não é uma coisa soberana. No ano em que o presidente Lula alcançou níveis inéditos de popularidade, muitos escândalos agitaram a política brasileira. Nomeações de funcionários por atos secretos abriram nova crise no Senado. As denúncias atingiram o presidente da casa, José Sarney, que também foi acusado de conceder privilégios a familiares e amigos. Os processos contra Sarney abertos na Comissão de Ética do Senado acabaram arquivados. Como Sarney, 1/3 dos senadores é alvo de inquéritos ou ações na Justiça. As denúncias vão de crimes eleitorais até uso de trabalho escravo em seus negócios particulares ou danos ao patrimônio histórico. Enquanto isso, na Câmara Federal, cheiro de pizza. O Conselho de Ética rejeitou o parecer que pedia a cassação do mandato do deputado Edmar Moreira, que tinha um castelo em Minas Gerais não declarado no nome dele. Em outubro, a Justiça Eleitoral cassou 13 dos 55 vereadores de São Paulo por receberem doações de campanha irregulares nas eleições de 2008 da Associação Imobiliária Brasileira. Os políticos cassados receberam juntos mais de R$1,5 milhão de reais. Eles foram declarados inelegíveis por 3 anos. Houve cassações também nos estados por abuso de poder político e econômico. Em fevereiro, saiu o governador da Paraíba, Cássio Cunha Lima, do PSDB. Em março, perdeu o cargo Jackson Lago, governador do Maranhão, pelo PDT. A governadora do Rio Grande do Sul, Ieda Crucius, do PSDB, escapou por pouco do impeachment em outubro. Em novembro, mais um escândalo envolvendo um governador veio a público. Vídeos registram o governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, do DEM, secretários e deputados distritais, recebendo dinheiro vivo que escondiam em pastas, cuecas e meias. Eram doações irregulares de empresários em troca de contratos de obras. Em meio aos escândalos, espaço para o início informal da campanha de 2010. O presidente Lula antecipa o calendário eleitoral e lança a ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, à sucessão presidencial. Mesmo com tratamento para combater um câncer linfático, Dilma não muda a rotina de trabalho. E sob críticas da oposição, acompanha Lula pelo país em inaugurações e solenidades. Enquanto isso, demora no anúncio do nome do candidato do PSDB, José Serra, líder nas pesquisas de opinião, ou Aécio Neves. O deputado Ciro Gomes, do PSB, também é um pré-candidato à presidência. Outra possível candidata é a ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, que deixou o PT depois de 30 anos de militância e se filiou ao Partido Verde. Pelas mais recentes participações e mobilizações da opinião pública em relação aos acontecimentos da nossa vida política, tudo indica que 2010 será um ano eleitoral intenso, participativo e de muito acirramento entre candidaturas concorrentes. Certamente não será um ano de alinhamento da população em relação ao espaço público. Escolher ao mesmo tempo o presidente da República, os governadores dos 26 estados e o do Distrito Federal, os 81 senadores, os 513 deputados federais e as muitas centenas de estaduais, talvez não seja mais tarefa tão desleixada para o eleitorado brasileiro. Depois de tantos espetáculos degradantes ocorridos em nossa cena política, depois de tantos mensalões e assaltos aos cofres públicos assistidos ao vivo e em cores pela população, é bem possível que o eleitor brasileiro tenha entendido melhor a importância de seu próprio voto. E ilustra bem esse entendimento o projeto popular já entregue ao Congresso, com 1,5 milhão de assinaturas, com o objetivo de barrar o acesso aos candidatos fichas sujas. Na verdade, há indícios claros de que o eleitor brasileiro está amadurecendo e fortalecendo sua consciência de cidadania. É bem provável, assim, que ele tenha condições de resistir melhor aos discursos demagógicos e de escolher
para governantes, as pessoas que já tinham demonstrado em seu histórico de vida pública um preparo maior do que o de seus concorrentes. É isso. No mundo do esporte, negociações milionárias. E vitórias, muitas vitórias brasileiras. 2009 começa com a premiação da melhor jogadora de futebol do mundo. A lagoana Marta, de apenas 22 anos, recebeu pela terceira vez o prêmio máximo da FIFA. Em junho, o português Cristiano Ronaldo se torna o jogador mais caro da história. Ele foi comprado pelo Real Madrid por 94 milhões de euros, 255 milhões de reais. Um mês depois, foi a vez de Kaká brilhar no Real Madrid, ao custo de 65 milhões de euros, 170 milhões de reais. Na Fórmula 1, 2 vitórias e um susto. Em julho, Felipe Massa foi atingido durante o treino oficial na Hungria por uma mola que se soltou do carro de Rubinho Barrichello. Ele se recuperou após ficar em coma induzido. Muito criticado pelo que foi, afinal uma fatalidade, Rubinho deu a volta por cima e venceu em agosto o Grande Prêmio da Europa. Foi nada menos que a 100ª vitória de um brasileiro na Fórmula 1. Animado, Rubinho repetiu a dose no mês seguinte, em setembro, durante o Grande Prêmio da Itália. Em julho, outra dupla vitória brasileira. Longe da pista, na água, César Cielo ganha 2 medalhas de ouro nos 50 e nos 100 metros livres e se torna o mais veloz do mundo. As vitórias fizeram Cielo se igualar ao russo Popov. Mais ouro para o Brasil, agora na ginástica olímpica. Diego Hipólito faz história e se torna tetracampeão mundial. Medalha de ouro na Croácia garantiu a vitória antecipada na Copa do Mundo de Ginástica Olímpica. E encerrando com chave de ouro um ano de vitórias, a seleção de vôlei conquistou em novembro a Copa dos Campeões, ganhando todos os jogos no Japão. Na seleção brasileira, Dunga, que começou o ano sob pesadas críticas, encerrou 2009 com 14 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota. O Brasil, favorito na Copa de 2010, divide a chapa com a Coreia do Norte, Costa do Marfim e Portugal. O Brasil tem, afinal, o que comemorar em questão de proteção ambiental. A Amazônia teve o menor índice de devastação da história. E mais as tragédias causadas pela natureza e a descoberta de água na Lua. O que já era muito grande ficou ainda maior. Novos cálculos astronômicos indicam que nossa galáxia, a Via Láctea, é mais larga e mais densa do que se imaginava. Em novembro, a Agência Espacial Americana afirma que encontrou água na Lua. Agora está aberto o caminho para a instalação de uma colônia humana em território lunar. Horror na Itália. Em abril, um forte terremoto matou 300 pessoas na região de Abruzzo. Tesouros da Idade Média ruíram, deixando ainda 1.500 feridos. No Brasil, as chuvas torrenciais castigam o Nordeste. 140 cidades decretaram estado de emergência. O rompimento de uma barragem no Piauí destruiu povoados e sítios, matando 7 pessoas. Tempo louco. Em julho, a cidade de São Paulo registra o maior índice de chuva da história. E apenas um mês depois, a umidade do ar despencou para o menor índice histórico. Em meio ao estado de alerta máximo, a cidade registrou umidade igual à do deserto do Saara.